Só 1 hora de vida tinha o bebê do milionário. A voz do médico ressoou pela sala de parto fria, uma sentença disfarçada de prognóstico, e cada sílaba parecia congelar no ar estéril, pairando pesada e gélida. Um eco da indiferença de Ricardo Castelo, o herdeiro de uma fortuna colossal. Ele ouviu a notícia sem desviar o olhar do corredor imaculado onde sua esposa se recuperava, o rosto uma máscara de controle absoluto. Para ele, aquela pequena criatura lutando por cada sopro de ar em uma incubadora de última geração era apenas uma complicação, um desvio infeliz em seus planos meticulosamente traçados para o futuro da dinastia. Ele não se aproximou do berço aquecido, não perguntou sobre possibilidades ou tratamentos, não demonstrou a menor centelha de dor paternal que qualquer pessoa esperaria vereador. Seu rosto, uma fortaleza de indiferença, permaneceu impassível, como se estivesse ouvindo um relatório de ações que caíram na bolsa de valores. Façam o que for preciso para manter minha Chemianal, esposa confortável. Ela é a prioridade absoluta, disse ele. A voz firme e desprovida de emoção, a uma enfermeira que o olhava atônita, incapaz de processar tamanha frieza. Quanto ao menino, vocês já disseram que não há nada a fazer. Não vou autorizar nenhum procedimento experimental ou custoso. Seria apenas prolongar o inevitável e criar falsas esperanças desnecessárias. Sua lógica era cruel, pragmática, desumana, transformando uma vida em um balanço contábil. Cada palavra era uma pá de terra sobre a pequena chance de sobrevivência do recém-nascido. A vida que se esvaía era um detalhe inconveniente a ser resolvido com a máxima eficiência e o mínimo de alarde emocional. Ele se virou, encerrando a conversa, e caminhou em direção à suíte de luxo do hospital, deixando para trás o som fraco e irregular do coração de seu filho. Ele não sente nada, absolutamente nada, pensou Sofia a alguns metros de distância, encostada em uma parede fria que parecia sugar seu calor. Ela viera ao Tadslipor, hospital a pedido da avó da família para trazer alguns pertences pessoais para a patroa, mas se tornou a testemunha involuntária da cena mais desoladora de sua vida. Seus olhos, cheios de uma compaixão que parecia deslocada naquele ambiente de frieza calculada e cheiro de antisséptico, estavam fixos na pequena forma dentro da incubadora. Ela via o que Ricardo se recusava a enxergar, uma vida, um milagre lutando desesperadamente para existir contra todas as probabilidades, um pequeno anjo que merecia uma chance. Sofia era o oposto de tudo que a família Castelo representava. Suas roupas eram simples, suas mãos calejadas pelo trabalho duro, e sua única riqueza era um coração imenso que sangrava por aquele pequeno ser abandonado. Enquanto Ricardo calculava perdas financeiras e inconvenientes sociais, Sofia sentia a dor daquela criança como se fosse sua, um aperto físico em seu peito que a deixava sem ar. Ela apertou a alça de sua bolsa gasta, o nó em sua garganta se apertando a cada segundo, o que passava. O contraste entre a opulência dos Castelo e sua própria sensibilidade era um abismo intransponível. Eles viviam em um palácio de mármore e vidro, mas seus corações pareciam feitos de pedra. E naquele momento, o mundo de Sofia se resumia àquele bebê minúsculo, rejeitado por aqueles que deveriam protegê-lo com unhas e dentes, com cada fibra de seu ser. A mansão dos Castelo, no coração dos jardins, era um monumento à opulência e ao vazio existencial que o dinheiro não conseguia preencher. Com seus jardins meticulosamente cuidados por uma equipe de paisagistas, sua fachada imponente de arquitetura moderna e interiores decorados com arte contemporânea e móveis de design que valiam mais que a casa onde Sofia cresceu, a residência era mais um museu do que um lar. Cada objeto era caro, cada superfície brilhava sob a iluminação projetada, mas o lugar era desprovido de calor humano, de risadas, de vida. Era nesse ambiente que Sofia vivia, em um pequeno quarto nos fundos, um universo à parte da grandiosidade da casa principal. Seu quarto era simples, com poucos móveis e uma janela que dava para um muro alto, mas era seu refúgio, o único lugar onde podia respirar, longe dos olhares críticos e das exigências de seus patrões. Aquele contraste entre a mansão e seu quarto era um reflexo do abismo social que a separava dos Castelo. Eles possuíam tudo, mas não valorizavam nada, especialmente a vida que haviam acabado de criar.
Ela, que não tinha quase nada, valorizava tudo, especialmente a compaixão e a dignidade. Enquanto Ricardo e sua família se preparavam para voltar àquele palácio de indiferença, Sofia estava em um hospital, lutando com uma decisão que poderia custar-lhe o emprego, o teto e o pouco que tinha no mundo. Mas como poderia voltar para aquela casa e continuar servindo pessoas tão cruéis? Ricardo está certo, querido sobrinho, disse a avó Helena ao chegar ao hospital, sua voz soando como seda e veneno, um tom suave que mal escondia a crueldade por trás das palavras. Ela colocou uma mão coberta de joias no ombro de Ricardo, um gesto que deveria ser de consolo, mas seus olhos brilhavam com um cálculo frio e predatório. Precisamos ser fortes e práticos neste momento delicado. O legado da família Castelo deve ser protegido a todo custo, de qualquer escândalo ou complicação desnecessária que possa surgir. Marcos, o tio, concordou com a cabeça rapidamente, o rosto uma máscara de falsa solenidade que mal disfarçava sua ganância. Exatamente, mamãe. Não podemos nos deixar levar por sentimentalismos baratos. Há um testamento, há negócios a serem gerenciados. Um problema como este poderia complicar tudo, criar disputas futuras e arrastar o nome da família na lama. A conversa deles era um código macabro, uma dança de palavras onde legado significava herança e problema era o pequeno Mateu, o neto recém-nascido. Sofia, ainda no corredor, ouviu o suficiente para entender a teia de ganância que envolvia aquele berço. Eles não estavam de luto por uma vida que mal começara, estavam planejando os próximos passos para garantir suas fatias da fortuna. A frieza não era a exclusividade de Ricardo, era uma característica de família passada de geração em geração como um gene maldito. Eram predadores em roupas de grife, circulando a presa mais vulnerável que se possa imaginar. Algo estava terrivelmente errado. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Eles não se importam. Eles simplesmente não se importam com a vida dele, pensou Sofia, o coração batendo descompassado contra suas costelas, um tambor de pânico e revolta. A cena era um pesadelo se tornando realidade diante de seus olhos. Uma família milionária, com todos os recursos do mundo à sua disposição, virando as costas para um bebê indefeso seu próprio sangue. Ela sentiu uma mistura, a de raiva impotente e uma tristeza profunda que a sufocava, tornando o ar do hospital pesado e difícil de respirar. Era como assistir a um crime acontecendo em câmera lenta, e ela era a única espectadora que parecia se importar com a vítima inocente. Enquanto Helena e Marcos guiavam Ricardo para uma sala de espera privativa, discutindo em voz baixa sobre advogados e documentos, Sofia se aproximou furtivamente da janela do berçário, movida por uma força que não entendia. Seus olhos encontraram o pequeno rosto de Mateu, tão sereno e frágil em meio aos tubos e fios. Ela viu as pequenas mãos, os dedos minúsculos que talvez nunca tivessem a chance de segurar algo. Um impulso avassalador tomou conta dela, uma necessidade primal de proteger, de oferecer algum tipo de calor em meio a tanto frio. Ela pensou em seus próprios sonhos modestos, em sua vida de dificuldades, e percebeu que nada daquilo importava diante daquela injustiça monumental. O ar parecia rarefeito pesado com a crueldade silenciosa daquela família rica e poderosa. Sofia sentia seus ombros curvados sob o peso da impotência, uma sensação que a acompanhava por toda a vida, mas que agora se tornara insuportável, física, como um manto de chumbo. Ela se lembrou das noites que passou sentada em seu pequeno quarto, trabalhando em um presente que, ironicamente, era destinado àquele bebê. Com lã macia e barata que comprou com suas próprias economias, os 10 mil reais que guardava para uma emergência, ela tecera uma asterisco Burmanta Kill, com todo o carinho que podia imaginar. Cada ponto era uma prece silenciosa por uma vida feliz e saudável para a criança que estava por vir, um menino que ela já amava sem conhecer. Ela imaginava o bebê enrolado nela, sentindo o calor e o amor que havia depositado naquele trabalho manual, um calor que seus pais se recusavam a dar. Agora, aquele gesto de afeto parecia uma piada de mau gosto, um lembrete doloroso da tragédia que se desenrolava. Aquele objeto, guardado em seu quarto modesto na mansão, era um símbolo de tudo que aquela criança estava sendo negada,
calor, proteção, amor incondicional. A ironia era cruel e cortante. Ela, a empregada com suas economias suadas, tinha mais calor para oferecer do que a família milionária que possuía tudo, menos humanidade. Um médico mais jovem, com o rosto marcado pela exaustão e olheiras profundas, tentou uma última vez, movido por um resquício de ética profissional. Senhor Costello, com todo respeito, existe uma clínica especializada em casos como o dele. Há um tratamento experimental que mostrou alguma promessa, uma luz no fim do túnel. É uma chance pequena, eu sei, mas é uma chance. Precisamos da sua autorização para a transferência imediata. O tempo está se esgotando a cada minuto. Ele falou com uma urgência contida, esperando ver um vislumbre de dúvida, um lampejo de amor paternal em Ricardo. Mas a resposta foi uma porta de aço se fechando em seu rosto. Doutor, acho que não fui claro o suficiente, respondeu Ricardo, os olhos frios como gelo, a paciência se esgotando. Eu não vou jogar dinheiro fora com chances pequenas e falsas esperanças. Minha decisão está tomada e é final. Não haverá transferência, não haverá tratamento. Encerre este assunto de uma vez por todas e concentre-se na minha ES. Bosa. A autoridade em sua voz era absoluta, inquestionável. Ele dispensou o médico com um aceno de mão, como se afastasse um servo inoportuno que o estava incomodando. O médico recuou, derrotado, a esperança em seu rosto se desfazendo em pura resignação. A última porta de esperança havia sido fechada com violência. Sofia, que assistia a tudo de longe, sentiu o chão desaparecer sob seus pés, o mundo girando em um borrão de dor e incredulidade. A sentença estava dada não por uma doença, mas por um homem. Como alguém pode ser tão cruel? Como um pai pode fazer isso com o próprio filho? Pensou, o pensamento gritando em sua mente silenciosa, ecoando no vazio de seu desespero. Ela recuou para a sombra de uma alcova, as mãos tremendo incontrolavelmente. Era uma crueldade que ela não conseguia compreender, tão vasta e profunda que parecia vir de outro mundo, um mundo sem alma. Ela cresceu em meio a dificuldades, em uma comunidade onde as pessoas dividiam o pouco que tinham, onde a solidariedade era a única moeda de valor real. O mundo dos Costello era o oposto, um universo onde a abundância material parecia ter corroído a alma, deixando apenas ganância e egoísmo. Cada palavra de Ricardo, cada gesto de desprezo era uma facada em seu próprio coração. Ela olhou novamente para o berçário. O pequeno Mateu dormia, alheio à sentença de morte que seu próprio pai acabara de proferir. A injustiça da situação era tão avassaladora que a paralisou por um instante. Mas então, algo mudou dentro dela. A imagem do rostinho indefeso do bebê se sobrepôs à imagem arrogante de Ricardo. E foi nesse contraste que Sofia encontrou uma força que não sabia que possuía. Algo estava prestes a romper. A enfermeira que havia testemunhado a frieza de Ricardo se aproximou de Sofia, notando a angústia estampada em seu rosto, uma dor que ela mesma sentia. É uma situação terrível, não é? Disse ela em voz baixa, cúmplice buscando algum tipo de consolo mútuo. Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada parecido. É desumano, um pai desistir de um filho assim como se fosse um objeto defeituoso, é algo que eu não consigo entender. Sofia apenas assentiu, incapaz de formular palavras, a garganta fechada pela emoção. A enfermeira continuou desabafando sua frustração. Nós estamos fazendo o possível para que ele não o sinta dor. É tudo o que nos permitem fazer. Se ao menos tivéssemos mais tempo, talvez pudéssemos convencer outro familiar. Mas a avó e o tio parecem concordar com tudo. A menção ao tempo fez o coração de Sofia disparar como um cavalo em fuga. O relógio estava correndo, e cada tic-tac era um passo em direção ao fim. Quanto tempo, exatamente? Ela conseguiu perguntar, a voz um sussurro rouco quase inaudível. A enfermeira hesitou, depois olhou para o relógio na parede, um gesto fatalista. Menos de meia hora talvez, os sinais vitais estão caindo muito rápido, estamos perdendo ele. A informação atingiu Sofia como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Meia hora, era tudo o que restava, era agora ou nunca.
Eu não posso falhar. Eu não posso deixar esse anjinho sozinho neste mundo cruel, pensou Sofia, a determinação solidificando-se em seu peito, transformando o medo em combustível. O pavor que antes a paralisava agora a impulsionava para a ação, uma força irresistível. Ela sabia que estava arriscando tudo o que tinha, o que era muito pouco, mas era o seu tudo. Seu emprego, seu teto, a pouca estabilidade que havia construído com tanto esforço ao longo dos anos. Mas quando olhava para o berçário, para aquela pequena vida que pulsava cada vez mais fraca, nada disso importava. O que importava era o pequeno coração que batia, um milagre que merecia uma chance de continuar batendo. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro dela. Precisava de um plano, por mais simples e desesperado que fosse. Não podia enfrentar Ricardo diretamente. Ele a esmagaria como um inseto, sem pensar duas vezes. Não podia apelar para a família. Eles eram piores que ele, cúmplices silenciosos daquela atrocidade. Precisava agir por conta própria, na calada da noite, nas sombras daquele hospital. Seu plano começou a tomar forma, nascido do desespero e de um amor que brotou instantaneamente. Era arriscado, imprudente e provavelmente ilegal. Mas a lei dos homens parecia insignificante diante da lei superior do coração. Ela faria o que fosse preciso. A porta do berçário não estava trancada. Era uma área de acesso restrito, mas a segurança dependia mais do bom senso e da ética dos profissionais do que de fechaduras robustas. Sofia se aproximou, o coração martelando no peito tão forte que ela temia que alguém pudesse ouvir o som abafado através de sua blusa. Cada passo era uma batalha contra o medo que gritava para ela voltar, para não se meter onde não era chamada. Você é só a empregada. Uma voz em sua cabeça zombava, a voz internalizada de seus patrões. O que você pensa que pode fazer? Mas outra voz, mais forte e clara, a voz de sua própria consciência, respondia com uma força inabalável. Eu posso tentar. Eu devo tentar. Por ele. Ela olhou para os dois lados do corredor. Vazio. A família estava em sua sala privativa, os médicos ocupados. Era a sua chance, uma pequena janela de oportunidade no meio do caos. Com a mão trêmula, ela empurrou a porta, que se abriu com um leve silvo pneumático. O som dos monitores ficou mais alto. O bip fraco e irregular do coração de Mateu enchendo o pequeno espaço. Ela entrou, fechando a porta atrás de si com o máximo de cuidado. Estava sozinha com ele. Aquele pequeno ser, que o mundo havia descartado, agora estava sob sua guarda. Um sentimento de responsabilidade imensa tomou conta de seu ser. Eu estou aqui, pequeno. Eu não vou te deixar, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Suas palavras eram uma promessa solene, um juramento feito no santuário silencioso daquele berçário, um voto que ela não quebraria por nada. Ela abriu a portinhola lateral da incubadora, ignorando o alarme baixo que soou, um som que pareceu um grito em meio ao silêncio. Com uma delicadeza que vinha do fundo de sua alma, ela envolveu o pequeno corpo de Mateu em seus lençóis finos de hospital. Ele era tão leve que parecia uma pluma em seus braços, frágil como um passarinho caído do ninho. Por um instante ele abriu os olhos, olhos escuros e profundos que pareciam conter toda a dor do mundo, mas também uma sabedoria ancestral. Eles se fixaram nos dela, e naquele momento, uma conexão inquebrável foi formada, uma ligação mais forte que o sangue. Não era mais a empregada e o filho do patrão. Eram duas almas se reconhecendo na imensidão do universo. Ela o aninhou contra o peito, oferecendo seu calor, seu cheiro, sua presença. Seu diminuto sopro de vida vale mais que toda a fortuna Castelo, pensou ela, a frase surgindo com a força de uma verdade absoluta. Ela sabia o que tinha que fazer. Não era mais uma questão de escolha. Era seu dever. Sofia se movia rapidamente pelos corredores de serviço do hospital, áreas que conhecia por usar para evitar os patrões, o pequeno Mateu escondido debaixo de seu casaco largo. Ele estava quieto, o calor do corpo dela parecendo acalmá-lo, como se reconhecesse nela um porto seguro. Cada passo era um risco calculado, cada porta uma potencial armadilha que poderia levar ao desastre.
Ela podia ouvir os sons abafados de agitação começando nos corredores principais, vozes se elevando, mas se concentrava apenas em seguir em frente, em colocar um pé na frente do outro. Sabia que tinha pouco tempo antes que sua ausência e a do bebê fossem notadas. Seu coração batia descontroladamente, mas suas mãos que segurava a Amy e o bebê eram firmes protetoras. Ela não estava pensando como uma sequestradora. Estava pensando como uma salvadora, como uma mãe leoa protegendo sua cria. Precisava tirá-lo dali, daquele lugar que se tornara uma sentença de morte, e levá-lo para um lugar seguro, encontrar alguém que pudesse ajudá-lo de verdade. A adrenalina a impulsionava, aguçando seus sentidos, fazendo-a notar cada sombra, cada som. Ela não sabia exatamente para onde estava indo, apenas que precisava se afastar da família Castello e de sua influência mortal. O destino de Matteo estava literalmente em suas mãos, e ela não iria soltá-lo. Do lado de fora, no corredor principal, uma enfermeira mais velha, ao fazer sua ronda, notou a porta do berçário entreaberta. Estranho, deixaram aberta? Pensou ela, franzindo a testa com uma ponta de irritação profissional. Ela se aproximou para fechá-la, mas algo a fez parar. Um silêncio incomum, um vazio no ar. O bip baixo e constante do monitor cardíaco de Matteo, que se torna para a trilha sonora daquela tragédia silenciosa, havia desaparecido. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela empurrou a porta e entrou, o coração na boca. A incubadora estava aberta. E vazia. O lençol amarrotado, o espaço onde deveria estar um pequeno corpo, agora era um vácuo assustador. O pânico a atingiu como uma onda gelada. Ela olhou ao redor, o cérebro tentando processar o impossível. O bebê não estava em lugar nenhum. Ela correu para fora, o rosto pálido de choque, a compostura profissional se desfazendo. O bebê do Castello sumiu, gritou ela, a voz ecoando pelo corredor e quebrando a calma noturna do hospital. O caos irrompeu instantaneamente. Médicos e enfermeiros começaram a correr de todas as direções, alarmes de segurança foram acionados, telefones começaram a tocar. Em questão de segundos, a calma do hospital se transformou em pandemônio. O jogo havia mudado de repente, e as consequências seriam imprevisíveis. Ricardo ficou furioso quando soube. Não de preocupação pela criança, mas de raiva pura pela audácia de quem quer que fosse. Quem ousaria desafiá-lo? Quem ousaria interferir em seus planos perfeitamente traçados? Sua primeira reação foi culpar o hospital, descarregar sua fúria nos mais fracos. Incompetentes, ele gritou para o diretor, que tremia diante dele. Eu sou Ricardo Castello. Um bebê desaparece debaixo do seu teto, e você me pede calma? Eu vou processar este hospital até a falência, vou destruir cada um de vocês. Quero segurança, quero a polícia, quero a mídia aqui agora. Sua raiva era uma performance, uma demonstração de poder para a plateia de funcionários assustados. Mas então, uma enfermeira mencionou ter visto a empregada Sofia, perto do berçário, com um olhar estranho, pouco antes do desaparecimento. A peça se encaixou na mente de Ricardo com um clique sinistro. A empregada. A figura silenciosa e insignificante que limpava sua casa. A raiva dele se transformou em uma ria gelada e pessoal, muito mais perigosa. Ela, ele sibilou, o nome saindo de seus lábios como uma maldição. Encontrem-na agora, ofereçam uma recompensa. Quero o rosto dela em todos os lugares. A caçada havia começado. Não era mais sobre salvar um bebê. Para Ricardo, era sobre punir a insubordinação, sobre restaurar a ordem em seu universo, onde sua vontade era a única lei que importava. Em um canto esquecido da cidade, em um bairro operário que os Castello nem saberiam apontar no mapa, Sofia encontrou refúgio temporário. Ela bateu na porta da casa de uma velha amiga, uma costureira que vivia em um cômodo modesto nos fundos de um quintal. Explicou a situação em frases entrecortadas, o desespero e o medo evidentes em sua voz, enquanto o bebê dormia em seus braços. A amiga, embora chocada e assustada com as implicações, não hesitou em ajudar, a solidariedade dos pobres falando mais alto que o medo. Elas improvisaram um pequeno berço com caixas de papelão e cobertores velhos, tentando manter Matteo aquecido.
O bebê respirava com dificuldade, a pele pálida sob a luz fraca da lâmpada, mas ele ainda estava vivo. Cada respiração frágil era uma pequena vitória, um ato de desafio contra a sentença de morte. Sofia sabia que não podia ficar ali por muito tempo. Os Castello tinham olhos e ouvidos em toda parte. Eles a encontrariam. Precisava de um plano melhor, precisava de ajuda médica, mas não podia ir a nenhum hospital. Eles estariam de sobreaviso, com a polícia em cada porta. Estava encurralada, uma fugitiva com o bem mais precioso e frágil do mundo em seus braços. Eu vou conseguir, meu anjo, ela sussurrou para o bebê. Eu prometo que vou encontrar um jeito de te salvar, ninguém vai te machucar de novo. A notícia do sequestro explodiu na mídia como uma bomba. Os canais de televisão interromperam sua programação normal com plantões urgentes. Ricardo Castello, rapidamente assessorado por sua equipe de relações públicas, deu uma entrevista coletiva, o rosto uma máscara de dor forjada para as câmeras. Minha família está devastada, disse ele, a voz calculadamente embargada, uma lágrima falsa brilhando no canto do olho. Nosso pequeno filho, que já nasceu com a saúde tão frágil, foi levado por uma mulher desequilibrada, nossa ex-empregada. Pedimos a ela que por favor o devolva. Ele precisa de cuidados médicos urgentes que só nós podemos fornecer. Ela não sabe e o que está fazendo. Era uma obra-prima de manipulação. Em poucas frases, ele se pintou como um pai amoroso e sofredor, e transformou Sofia em uma criminosa perigosa e mentalmente instável. A opinião pública rapidamente se voltou contra ela, engolindo a narrativa sem questionar. A história da empregada louca que rouba o bebê doente do patrão era simples, dramática e fácil de consumir. Ninguém perguntou por que um pai tão preocupado havia se recusado a tratar o filho horas antes. A verdade estava sendo habilmente enterrada sob uma avalanche de mentiras bem contadas. Sofia, isolada e sem voz, era agora a vilã da história, uma pária nacional. Ela não passa de uma empregada. O que ela sabe sobre o destino desta família? Que audácia! A voz de Helena Castello era puro desdém, destilando o preconceito de classe que a definia. Ela estava na biblioteca da mansão, falando ao telefone com um advogado, enquanto assistia ao noticiário na televisão de tela plana. Para ela, a ação de Sofia era magaba, ex do que um crime. Era uma violação da ordem natural das coisas, uma heresia social, uma serva desafiando seus mestres. Era impensável, intolerável. Ela sempre foi muito quieta, muito observadora. Eu nunca confiei nela. Sempre achei que havia algo de errado. Claramente ela tem problemas mentais. Provavelmente queria dinheiro, um resgate, a pobre coitada. Helena construía a narrativa, moldando a imagem de Sofia para se adequar a seus próprios preconceitos. Ela não conseguia conceber que o motivo pudesse ser compaixão, pois essa era uma emoção que não existia em seu repertório. Em seu mundo tudo se resumia a poder, dinheiro ou loucura. A possibilidade de um ato de amor puro e altruísta era tão estranha para ela quanto a pobreza. Essa humilhação, essa redução de Sofia a uma caricatura de empregada louca e gananciosa, era a primeira arma que a família usava contra ela, envenenando cada mente que ouvia as notícias. Ela era a vilã perfeita para a história deles. Em seu esconderijo precário, Sofia viu o noticiário na pequena televisão de sua amiga. Ela viu o rosto de Ricardo, uma máscara de falso sofrimento, ouviu as acusações cruéis, sentiu o peso do mundo caindo sobre ela, esmagando-a. A traição foi um golpe físico que a deixou sem ar. Eles não estavam apenas mentindo, estavam destruindo sua reputação, sua identidade, sua humanidade, com uma facilidade assustadora. O desespero ameaçou engoli-la por completo. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela fosse louca. O que ela estava fazendo? Ela estava sozinha, caçada como um animal, com um bebê que estava cada vez mais fraco em seus braços. Por um momento, a dúvida a consumiu. Ela pensou em desistir, em se entregar, em acabar com aquele pesadelo. Seria mais fácil. Mas então, ela olhou para Mateu, que emitiu um pequeno gemido. O pequeno peito subia e descia com dificuldade, mas ele ainda estava lutando. Se ele, tão pequeno e frágil, não desistia, como ela poderia? A raiva substituiu o desespero.
Uma fúria justa que queimou suas lágrimas. Eles não vão vencer, pensou. Eles não vão apagar a verdade com suas mentiras e seu dinheiro. Eu não tenho nada, mas tenho algo que eles jamais terão, a verdade do meu lado. E com isso, ela iria lutar. A noite caiu sobre São Paulo fria e indiferente, envolvendo a cidade em um manto de escuridão e luzes artificiais. A respiração do bebê estava se tornando mais superficial, mais difícil. Ele precisava de ajuda, e rápido. Sofia sabia que não podia mais se esconder. Cada minuto perdido era 1 minuto a menos de vida para Mateu. Precisava arriscar tudo em um último lance desesperado, uma jogada final contra o tempo. Ela se lembrou de um panfleto que havia guardado há meses, de uma pequena clínica de caridade em uma parte distante da cidade, dirigida por um médico aposentado conhecido por ajudar os necessitados, os esquecidos pelo sistema. Era uma chance remota, quase uma loucura. Ele poderia não ter os recursos necessários para um caso tão complexo. Ele poderia, por medo ou por dever, entregá-la à polícia assim que a visse. Mas era a única chance que ela tinha, a única porta que ainda não estava fechada. Com Mateu firmemente em seus braços, envolto em todos os cobertores que sua amiga pôde encontrar, Sofia saiu para a escuridão da noite. As luzes da cidade pareciam olhos a observando, cada sirene ao longe um prenúncio de sua captura. Ela era uma fugitiva, uma pária, mas também era uma guardiã. O futuro de ambos seria decidido nas próximas horas. A esperança era uma chama frágil, mas ainda queimava. Helena e Marcos se reuniram com Ricardo na biblioteca da mansão, o cheiro de couro e madeira antiga preenchendo o ar tenso. A crise paradoxalmente os havia unido em seu propósito sombrio, fortalecendo seus laços de ganância. A polícia está seguindo algumas pistas. Nossos contatos dizem que é questão de tempo até a encontrarem, disse Marcos, servindo um uísque caro para si mesmo. O importante é o que faremos quando a encontrarem. A situação mudou. A mídia está em cima. Ricardo olhou para ele, os olhos endurecidos, a mente trabalhando rápido. Ela será presa, obviamente. E o menino será devolvido ao hospital. Helena interveio, a voz suave e perigosa como o deslizar de, demolendo, uma serpente. E então, querido? O prognóstico não mudou. Só que agora, temos a mídia envolvida. A imagem de um pai que recupera o filho doente e depois o deixa morrer não é boa para os negócios. Ricardo entendeu a implicação. A fuga de Sofia havia complicado tudo. O que você sugere? Ele perguntou, a voz baixa. Marcos sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Sugiro que garantamos que, quando o encontrarem, o histórico médico dele reflita uma condição absolutamente sem esperança. Podemos providenciar isso. E podemos garantir que a empregada seja declarada mentalmente incapaz, para que seu testemunho não valha nada. O plano era diabólico. Eles iriam fabricar as provas para justificar sua morte e silenciar a única testemunha. O Dr. Arnaldo, um médico de cabelos brancos e ombros curvados por décadas de dedicação à medicina dos pobres, abriu a porta de sua pequena clínica de bairro, o rangido familiar da madeira sendo um som de refúgio naquela noite caótica. Seus olhos, cansados mas ainda notavelmente perspicazes, focaram imediatamente em Sofia e no pequeno volume que ela segurava com uma mistura de desespero e ferocidade protetora, um leão protegendo sua cria contra o mundo. Minha filha, o que aconteceu, pelo amor de Deus, entre rápido, antes que alguém veja vocês neste estado deplorável. Ele a guiou para dentro com uma agilidade surpreendente, fechando a porta com um clique decisivo que separou o santuário da caçada, conduzindo-a para uma sala de exames simples mas impecavelmente limpa. O cheiro de álcool e uma esperança quase medicinal se misturava no ar, um contraste gritante com o odor de medo que emanava de Sofia. Com a voz trêmula, ela contou a história em fragmentos desconexos, as palavras tropeçando umas nas outras, o pânico ainda fresco como uma ferida aberta em seu rosto pálido e manchado de lágrimas. Dr. Arnaldo ouviu em silêncio absoluto, sua expressão se tornando mais grave a cada frase terrível que ela pronunciava. Ele meio deu os braços, as mãos enrugadas, mas firmes, um gesto que era um convite à confiança. Deixe-me vê-lo. Deixe-me ajudar essa criança.
Ele pegou o bebê com uma delicadeza que desmentia a idade em suas mãos, um cuidado que era quase uma oração silenciosa. Vamos ver esse pequeno guerreiro, disse ele, a voz suave e calmante, tentando criar uma bolha de tranquilidade no meio da tempestade que rugia do lado de fora e dentro de Sofia. Ele desembrulhou cuidadosamente o bebê, e a primeira coisa que notou, além da fragilidade extrema que fazia seu coração de médico veterano se apertar, foi a asterisco manta por de lã que o envolvia com tanto esmero. Era uma peça simples, claramente feita à mão, com pequenos pontos irregulares que falavam de noites de trabalho e amor derramado em cada fio. Ainda assim, irradiava um calor e um cuidado que contrastavam violentamente com a história fria e calculista que acabara de ouvir da boca de Sofia. Isso, foi você quem fez? Ele perguntou, tocando o tecido macio com a ponta dos dedos como se pudesse sentir a alma de quem o teceu. Sofia apenas assentiu, as lágrimas que ela tentava segurar voltando a brotar, silenciosas e pesadas, caindo sobre o tecido. Aquele objeto não era apenas um agasalho, era a única prova tangível do amor que existia por aquela criança no mundo, um escudo tecido contra a frieza dos castelos, um manifesto de humanidade na escuridão daquela noite que parecia não ter fim. Um pequeno pedaço de lar para quem não tinha absolutamente nada. Era um símbolo poderoso. Este menino, ele está lutando com todas as forças, mas precisa de muito mais do que calor e amor, minha querida, disse Dr. Arnaldo, após um exame rápido com os poucos equipamentos que possuía, sua testa franzida em profunda preocupação. Seu estetoscópio, velho e gasto pelo uso de uma vida inteira, parecia desproporcionalmente enorme sobre o pequeno e frágil peito de Mateu. A respiração dele é superficial, muito superficial. A saturação de oxigênio está perigosamente baixa, quase no limite do irreversível. Ele precisa urgentemente de uma unidade de terapia intensiva neonatal, com incubadoras, monitores e equipamentos que eu nem sonho em ter aqui neste consultório. A realidade da situação caiu sobre Sofia como um balde de água gelada, apagando a pequena e trêmula centelha de esperança que havia se acendido em seu peito ao encontrar ajuda. Ela olhou desesperadamente para o rosto do médico, buscando uma solução milagrosa que sabia, no fundo de sua alma, que ele não poderia oferecer. Mas não podemos levá-lo a um hospital. Eles o entregariam de volta para a família. Eles o deixariam. Ela não conseguiu terminar a frase, a garganta se fechando com a brutalidade da verdade. A verdade era um monstro grande demais para ser nomeado em voz alta. A imagem de entregar Mateu de volta para aquelas pessoas era pior do que a morte, era uma condenação. Dr. Arnaldo suspirou, um som pesado, carregado com a impotência de décadas vendo o sistema falhar com os mais pobres e se curvar para os mais ricos. Eu sei, minha filha, eu vi um noticiário há pouco, antes de você chegar. Eles estão pintando você como uma criminosa desequilibrada, uma sequestradora perigosa que enlouqueceu. A máquina de propaganda dos ricos é poderosa e impiedosa. Eles compram a verdade que querem e a servem para o público. Ele se virou, olhando para seus diplomas amarelados na parede, como se procurasse neles uma resposta que a ciência e a ética não podiam fornecer naquele momento. Há algo terrivelmente errado nesta história toda. O diagnóstico que eles deram ao menino, 1 hora de vida, é muito definitivo, muito conveniente. Quase como se eles não quisessem sequer tentar salvá-lo, como se a morte dele fosse um resultado desejado. A suspeita começou a se formar em sua mente experiente, uma semente de dúvida plantada em um solo já fértil pela desconfiança nos poderosos. Médicos não desistem assim de um recém-nascido, não sem lutar com unhas e dentes, a menos que tenham sido ordenados a não lutar. A conclusão era feia e assustadora, mas parecia ser a única que se encaixava nos fatos. Ele sabia que estava diante de algo muito mais sombrio do que apenas negligência médica. Na mansão Castelo, a atmosfera era de uma fúria controlada, uma tensão que podia ser cortada com uma faca de prata. Ricardo andava de um lado para o outro em seu escritório suntuoso, o tapete persa abafando seus passos nervosos, o telefone de última geração pressionado com força contra Aurélie. Eu não quero desculpas. Eu quero resultados imediatos. Contratei os melhores investigadores particulares que o dinheiro pode comprar.
Quero que encontrem essa mulher e a façam pagar pelo que fez, pela humilhação que nos causou. Do outro lado da linha, seu advogado, acostumado a lidar com os caprichos do bilionário, tentava acalmá-lo com uma voz monótona e profissional. Ricardo, estamos fazendo tudo o que é legalmente possível, a polícia está no caso, a mídia está inteiramente do nosso lado. A narrativa está sob nosso controle total e absoluto, ela não tem para onde ir, é uma questão de tempo até que cometa um erro. Mas Ricardo não estava preocupado com a narrativa ou com a lei. Ele estava cego pela quebra de sua autoridade. A fuga de Sofia com o bebê era uma afronta pessoal, um desafio direto ao seu poder absoluto, e isso era algo que ele simplesmente não podia tolerar. A empregada havia ousado pensar por si mesma, e por isso ela precisava ser esmagada publicamente, sem piedade, ponto. Helena e Marcos observavam a cena da porta entreaberta do escritório, cúmplices silenciosos na teia de mentiras que eles mesmos ajudaram a tecer. Ele está completamente obcecado com a empregada, tratando isso como uma ofensa pessoal, sussurrou Marcos para Helena, um sorriso de escárnio em seus lábios. Isso é bom para nós. Mantenha o foco dele longe de nossos arranjos e dos verdadeiros motivos por trás de tudo isso, da nossa verdadeira motivação. Helena sentiu um sorriso fino e cruel desenhado em seus lábios perfeitamente maquiados, o brilho em seus olhos revelando a frieza de sua alma. A pobre tola nos fez um favor imenso, agora quando o inevitável acontecer, a culpa será toda dela. A sequestradora desequilibrada que não soube cuidar da criança doente e a deixou morrer. É a história perfeita, fecha todas as pontas soltas e nos deixa limpos. Eles não eram apenas espectadores, eram arquitetos da tragédia, abutres planejando como se beneficiar do desastre iminente, tecendo sua rede de mentiras com fios de ouro e crueldade. Para eles, a vida de um bebê e a liberdade de uma mulher inocente eram apenas peças em um jogo de xadrez muito maior, um jogo cujo prêmio era uma fortuna inimaginável. O destino de Mateu era apenas um detalhe inconveniente em seu plano mestre. Eles já o consideravam uma perda extremamente lucrativa. Eles não vão desistir. Eles vão me caçar até o fim do mundo, eu sei que vão, pensou Sofia, o corpo inteiro tremendo enquanto observava o Dr. Arnaldo tentar estabilizar Mateu com um pequeno e antigo tanque de oxigênio. O som suave do gás sibilando era o único som na sala, além da respiração frágil e quase imperceptível do bebê. O medo era um companheiro constante, um nó frio e pesado em seu estômago que nunca se desfazia, uma sombra que a seguia a cada passo. Ela se sentia como um pequeno rato sendo caçado por um bando de leões famintos e impiedosos. Cada sirene que ouvia ao longe na cidade, cada carro que passava mais devagar na rua em frente à clínica fazia seu coração saltar para a garganta com um terror paralisante. Ela estava encurralada, com as paredes se fechando ao seu redor a cada segundo que passava. Sabia que sua presença ali era perigosa para o Dr. Arnaldo também. Aquele homem bom estava arriscando sua licença, sua reputação, sua liberdade, por ela e por um bebê que ele acabara de conhecer. A culpa se misturava ao medo, criando um coquetel tóxico em sua mente. Doutor, talvez eu devesse ir embora. Eu não quero causar problemas para o senhor, já fez tanto por nós, eu sou um perigo para todos. Ele se virou para ela, os olhos firmes e cheios de uma convicção inabalável que parecia brotar de uma fonte infinita de decência, interrompendo o trabalho delicado que fazia com o bebê. Problemas? Minha filha, eu me tornei médico para salvar vidas, não para preencher formulários e obedecer a milionários sem alma que brincam de Deus com a vida dos outros. O problema não é você. O problema são eles, a doença é a ganância deles. E nós vamos lutar contra isso, juntos, até o fim. Suas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida e assustada de Sofia. Pela primeira vez em muitas horas, talvez em sua vida inteira, ela não se sentia completamente sozinha naquela batalha que parecia impossível de ser vencida. A coragem daquele velho médico acendeu uma nova chama de esperança dentro dela. Havia bondade no mundo afinal, havia decência, e talvez, apenas talvez, isso fosse o suficiente para enfrentar o mal que os perseguia com tanto afinco. Ela sentiu, incapaz de falar,
as lágrimas agora sendo de gratidão, não de medo. Ela não estava mais apenas fugindo, ela estava lutando ao lado de um aliado, e isso mudava absolutamente tudo. A solidão era a pior parte do medo, e por um momento, ela não estava mais sozinha. A luta havia ganhado um novo e profundo sentido. Dr. Arnaldo pegou seu celular antigo, um modelo simples de plástico que contrastava violentamente com os smartphones de última geração que os Castello usavam para orquestrar sua caçada implacável. Tenho uma amiga, uma enfermeira que trabalha naquele mesmo hospital. O nome dela é Letícia. Ela é uma boa pessoa, com um coração no lugar certo, e odeia injustiças tanto quanto eu. Vou ver o que ela sabe. Talvez ela tenha visto algo ou ouvido algo que possa nos ajudar a entender o que realmente a conte. ICEU. Ele se afastou para um canto da sala para fazer a ligação, falando em voz baixa e cautelosa, o corpo curvado como se para proteger o segredo da conversa das paredes. Sofia observava cada movimento, a esperança e o medo lutando uma batalha feroz dentro de seu peito. Aquela ligação poderia ser a chave para desvendar tudo, a primeira peça de que precisavam para montar o quebra-cabeça. Ou poderia ser o erro fatal que levaria os lobos diretamente à porta deles, selando o destino de todos. Ela olhou para Mateu, que parecia um pouco mais confortável com o fluxo constante de oxigênio. Sua pequena mão se moveu, os dedos minúsculos se abrindo e fechando em um gesto involuntário, um pequeno sinal de vida que encheu o coração de Sofia de força. Era um gesto tão pequeno, mas tão cheio de vida. Ela tocou a mãozinha dele com a ponta do dedo, uma conexão silenciosa e poderosa. Nós vamos conseguir, meu anjinho. Eu não sei como, mas nós vamos sair desta, eu te prometo. Ela sussurrou para o bebê, a promessa renovada pela coragem contagiante daquele velho médico. A vida de Mateu, tão frágil e preciosa, dependia agora de uma rede delicada de bondade, de pessoas comuns e decentes dispostas a arriscar tudo o que tinham para fazer a coisa certa em um mundo que parecia recompensar a crueldade e a ganância. Era uma aposta desesperada na humanidade, um último ato de fé. Mas será que a coragem de um médico idoso e a bondade de uma enfermeira assustada seriam suficientes para enfrentar o poder esmagador e o dinheiro infinito da família Castello? A dúvida era uma sombra persistente, pairando sobre a pequena clínica que se tornara o último bastião de esperança em uma cidade que parecia ter se rendido ao poder. A cidade lá fora era um campo de caça, e eles eram a presa. Cada minuto que passava aumentava a sensação de que o tempo estava se esgotando e que o mundo lá fora estava se aproximando para destruir aquele pequeno santuário de resistência. A luta pela vida de Mateu era também uma luta pela alma da cidade, uma batalha entre a compaixão e a indiferença. A ligação foi curta e visivelmente tensa, deixando um rastro de preocupação no ar. Dr. Arnaldo voltou com o rosto ainda mais sério do que antes, as rugas em sua testa parecendo mais profundas, como sulcos cavados pela preocupação. Letícia está com medo. Muito medo, Sofia. Ela disse que a família Castello tem olhos e ouvidos em toda parte naquele hospital. As pessoas estão sendo ameaçadas com demissão se sequer mencionarem o caso do bebê. É uma lei do silêncio, imposta a ferro e fogo. A notícia foi desanimadora, mais uma parede se erguendo no caminho já obstruído deles. A esperança vacilou novamente, como uma chama fraca em uma ventania. Mas, continuou o médico, e a mudança em seu tom fez Sofia prender a respiração, o coração parando por um instante. Ela disse algo estranho, algo crucial. Ela disse que o prontuário original do bebê, aquele que foi preenchido na sala de parto, logo após o nascimento, simplesmente desapareceu dos arquivos do hospital. O que está no sistema agora é uma versão editada, muito mais pessimista, assinada por um chefe de departamento que nem estava de plantão naquela noite. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem sinistra e aterrorizante. Eles não apenas se recusaram a ajudar, eles manipularam ativamente as informações para justificar sua negligência criminosa. Estavam construindo um caso para a morte de Mateu, um caso baseado em mentiras e documentos falsificados.
Eles estavam metodicamente apagando a chance de vida que ele teve, construindo uma narrativa legal para justificar um assassinato por omissão. Isso é uma prova. É a nossa primeira arma de verdade, disse Arnaldo, os olhos cansados brilhando com uma nova e feroz intensidade, a de um guerreiro que acaba de encontrar a fraqueza na armadura do inimigo. Eles foram arrogantes, eles cometeram um erro crasso, deixaram um rastro, por menor que seja. Agora, a nossa missão é encontrar uma maneira de usar isso contra eles, de expor essa farsa para o mundo e mostrar quem eles realmente são. A luta havia se tornado muito mais do que apenas salvar uma vida. Agora era sobre expor uma verdade terrível, sobre desmascarar monstros que se vestiam com roupas de grife e sorrisos polidos, que frequentavam a alta sociedade. Aquele prontuário fantasma era a chave, o fio que poderia desfazer toda a teia de mentiras tecida pelos Castello. De repente, a batalha não parecia mais tão impossível quanto antes. Eles tinham uma chance, por menor que fosse. E para quem não tem nada, uma pequena chance é tudo. A caçada havia se transformado em uma guerra de informações, e eles acabavam de encontrar sua primeira e mais importante munição. O jogo havia virado, mesmo que por um instante. Enquanto isso, na imensa e silenciosa biblioteca da mansão, um lugar que abrigava mais segredos do que livros, Marcos discutia acaloradamente com o advogado da família sobre os detalhes intrincados do testamento do falecido patriarca Castello, o avô de Ricardo. Essa cláusula é um absurdo completo, um sentimentalismo ridículo do meu pai, reclamava Marcos, folheando os papéis grossos com uma impaciência visível, o desprezo em sua voz palpável. Vincular uma parte tão significativa do fundo fiduciário principal ao primeiro herdeiro homem direto e saudável. Que tipo de linguagem arcaica e medieval é essa em um documento legal do século XXI? Parece algo saído de um livro de história. O advogado, um homem de terno caro e pouquíssima expressão, deu de ombros com indiferença profissional, habituado a lidar com a moralidade flexível dos ricos. Seu pai era um homem de outra época, Marcos. Ele queria garantir a continuidade da linhagem com força e vigor, não com fraqueza. A cláusula é perfeitamente clara e legalmente blindada. Se o primeiro filho homem de Ricardo não for considerado viável ou saudável para assumir o legado no futuro, essa porção substancial da herança, falamos de centenas de milhões, é automaticamente redirecionada para uma lista de instituições de caridade que ele mesmo escolheu em vida. Ele odiava a ideia de um império enfraquecido por um herdeiro frágil. De repente, a crueldade da família ganhou um novo e terrível contexto, uma motivação ainda mais sórdida e desumana do que Sofia poderia sequer imaginar em seus piores pesadelos. Não era apenas sobre evitar custos médicos ou o inconveniente de cuidar de uma criança com necessidades especiais, algo que já seria monstruoso por si só. Era sobre dinheiro. Uma quantidade obscena de dinheiro, capaz de mudar gerações. A vida de Mateu estava literalmente entre eles, e uma fortuna que mudaria o destino de todos os envolvidos. Sua existência era um obstáculo financeiro, uma barreira para a riqueza. Aquele diagnóstico rápido e pessimista não era apenas negligência, era uma sentença de morte assinada não por um médico, mas por um testamento redigido anos antes pela mão de um homem já morto. O pequeno bebê, sem saber, era o centro de uma disputa de herança venenosa, e sua fragilidade era a desculpa perfeita para que seus parentes mais próximos garantissem que ele não ficasse com o prêmio. A frieza eles não era apenas emocional, era uma estratégia de negócios calculada. Mateu não era uma pessoa para eles, era uma cláusula contratual que precisava ser anulada da forma mais eficiente possível. A revelação era nauseante, mostrando a verdadeira profundidade de sua depravação. O mal tinha um preço. A conversa na biblioteca continuou, cada palavra revelando mais um pouco da profundidade da conspiração monstruosa que se desenrolava. Então, para ser claro, se o menino não sobreviver, o que acontece exatamente? Perguntou Helena, que havia se juntado a eles, sua voz falsamente casual, como se estivesse discutindo o clima ou o preço das ações. O advogado ajustou os óculos caros na ponta do nariz, o gesto calculado para projetar autoridade.
Se o bebê falecer por causas naturais decorrentes de sua condição congênita, a cláusula se torna discutível para futuros herdeiros e Ricardo mantém o controle sobre outros ativos importantes. Mas se ele sobreviver mesmo com sequelas, e for considerado não saudável para os padrões do testamento, o dinheiro vai para a caridade. A melhor solução financeira para a família é que a natureza siga seu curso rapidamente, sem intervenções heróicas ou tratamentos caros que poderiam prolongar o inevitável. As palavras pairaram no ar, frias, afiada, e calculistas. Natureza, nesse contexto, era um eufemismo claro para a morte que eles estavam ativamente facilitando. A fuga de Sofia, nesse cenário, era um desastre completo para seus planos financeiros. Eles estavam a um passo de resolver o problema, e ela, empregada insignificante, havia arruinado tudo. A raiva deles era imensa. Essa empregada idiota não entende o que está em jogo aqui, o que ela arriscou com sua atitude impensada, disse Marcos, a voz cheia de um desprezo venenoso que parecia corroer o ar da sala. Ela acha que está sendo uma heroína, salvando uma vida, mas está apenas arriscando o futuro financeiro de todos nós com seu drama sentimental e barato, um melodrama de novela. O pequeno Mateu não era um neto ou um sobrinho para eles. Ele era um obstáculo financeiro, um problema complexo a ser eliminado da forma mais limpa, rápida e legalmente defensável possível, como se fosse um mau investimento. O que ninguém naquela sala, imerso em sua própria ganância e a arrogância esperava era que outra pessoa estivesse ouvindo cada palavra sórdida e cruel. Eles acreditavam que as paredes daquela mansão eram impenetráveis, que seus segredos estavam seguros dentro daquele santuário de riqueza e poder. Mas o veneno, quando se acumula, sempre encontra uma rachadura para vazar. E a rachadura naquela noite tinha um nome e um rosto, alguém que eles sempre consideraram parte da mobília. A teia de mentiras estava prestes a ser perturbada por uma testemunha inesperada, alguém que eles nunca jamais consideraram uma ameaça. A arrogância dele seria sua ruína. Do lado de fora da porta de carvalho maciço, que ficara entreaberta por um descuido outra empregada, uma mulher mais velha chamada Clara, que trabalhava para a família há mais de 30 anos, ouviu absolutamente tudo. Ela estava passando silenciosamente para recolher as xícaras de café vazias, movendo-se com a invisibilidade que anos de serviço lhe ensinaram, mas parou, o corpo congelado pelo horror do que os ouvidos captavam. Ela conhecia Sofia, gostava da moça quieta e trabalhadora que nunca causava problemas. Sempre soube que os Castello eram frios, distantes e exigentes, mas nunca em seus piores pesadelos imaginou que fossem capazes de tal monstruosidade calculada. Seu coração, já cansado pela idade, batia forte contra as costelas, um tambor de pânico e repulsa. Ela tinha visto o testamento do velho Castello anos atrás, sabia de sua excentricidade e de seu amor por cláusulas complicadas. Agora, tudo fazia um sentido terrível e completo. A indiferença de Ricardo, a pressa de Helena e Marcos, era tudo por causa da herança. Clara recuou em silêncio, as mãos tremendo tanto que quase deixou a bandeja de prata cair, o barulho a teria traído. Era uma funcionária leal, mas sua lealdade tinha um limite. E aquele limite era a vida de uma criança inocente. Ela precisava fazer algo, mas o quê? Ela não sabia o que fazer com aquela informação devastadora que queimava em sua mente. Contar à polícia? Eles jamais acreditariam na palavra de uma empregada contra a da poderosa família Castello. Seria a palavra dela contra a de um exército de advogados caros e influentes. Tentar encontrar Sofia? Mas como? A cidade era imensa, e Sofia estava sendo caçada como um animal ferido. Por enquanto, Clara guardou aquele segredo venenoso em seu coração, um peso que a sufocaria a cada respiração, esperando desesperadamente por uma chance, qualquer pequena chance, de fazer a coisa certa, de dar voz à verdade que havia sido silenciada. Ela olhou para as próprias mãos, enrugadas pelo trabalho de uma vida inteira servindo aquela família, e sentiu uma onda de vergonha e nojo. Ela havia servido a monstros, e não sabia. Agora, sua consciência exigia uma reparação, um ato de redenção. Ela se tornou, naquele instante, uma aliada silenciosa de Sofia, uma espiã dentro do território inimigo, aguardando o pacientemente o momento certo para atacar.
A lealdade dela havia mudado de lado para sempre, e os Castello haviam acabado de criar um inimigo dentro de suas próprias muralhas, um inimigo que eles nem sabiam que existia. A mídia está acabando comigo. Eles estão me chamando de louca, de perigosa, de um monstro, disse Sofia, a voz embargada pela dor e pela incredulidade, enquanto via seu próprio rosto estampado na tela de uma pequena televisão na sala de espera da clínica. A reportagem era cruel e unilateral, usando fotos pouco lisonjeiras tiradas sem que ela soubesse e entrevistas com vizinhos que mal a conheciam, mas que agora ofereciam opiniões de especialistas sobre sua suposta instabilidade mental. Cada palavra era uma facada, distorcendo seu ato desesperado de compaixão em um crime de loucura premeditada. Dr. Arnaldo, vendo o sofrimento dela, desligou a TV com um gesto rápido e irritado. Não ouça esse lixo, é exatamente isso que eles querem. Quebrar seu espírito. Fazer você duvidar de si mesma e se entregar. Mas você sabe a verdade, Sofia. E eu sei a verdade. E isso é o que importa. Ele colocou uma mão firme em seu ombro, um gesto paterno que a ancorou na realidade. Agora, temos que ser mais espertos que eles. Letícia me ligou de novo. Ela conseguiu uma cópia do relatório de admissão original, antes de ser alterado. É um risco enorme para ela, mas ela vai nos entregar. A luta estava longe de terminar, mas eles tinham uma nova arma. A notícia foi um raio de sol em meio à tempestade incessante, uma lufada de ar fresco em um ambiente sufocante. Uma prova física. Algo concreto que eles não podiam negar ou distorcer com seu dinheiro e influência. Como vamos pegar o documento? Perguntou Sofia, a adrenalina começando a substituir o desespero que a consumia, a mente focando em ação, não em medo. A possibilidade de agir, de lutar, era um antídoto para o veneno da paralisia. Ela vai deixar em um lugar combinado amanhã de manhã. Um lugar público, seguro, um café no centro. Eu vou buscar, disse o médico, decidido, já se preparando para a missão. Mas Sofia balançou a cabeça com uma firmeza que surpreendeu a si mesma, uma nova força nascendo de sua determinação. Não. O senhor já fez muito, já arriscou demais. Eles não estão procurando pelo senhor. Estão procurando por mim pelo meu rosto que está em todos os jornais e telas de televisão. Eu vou. É a minha luta, e eu preciso enfrentá-la de frente. Sua voz não tinha mais o tremor do medo. Tinha a solidez do aço, forjada no fogo do desespero e do amor incondicional por aquela pequena vida que dependia inteiramente dela. Ela não iria mais se esconder nas sombras. Era hora de avançar em direção ao perigo, armada com a coragem que não sabia que possuía. A decisão estava tomada, irrevogável como o nascer do sol. Sofia se disfarçou o melhor que pôde, com um chapéu velho e um par de óculos escuros emprestados pelo médico, que escondiam parcialmente seu rosto agora infame em todo o país. Ela passou horas estudando um mapa da cidade, memorizando a rota para o ponto de encontro. Um café movimentado no centro da cidade, um lugar onde, com sorte, ela poderia se misturar à multidão anônima e se tornar invisível. Você tem certeza absoluta disso, menina? Perguntou o Dr. Arnaldo uma última vez, a preocupação gravada em cada linha de seu rosto cansado. Eles são perigosos. Não são pessoas com quem se brinca, são predadores. Sofia olhou para Mateu, que dormia pacificamente no berço improvisado, alheio à guerra que era travada por sua vida. Eu nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida, doutor. Eu comecei isso. Eu vou até o fim por ele, não importa o que aconteça comigo. Sua voz era calma, sem hesitação, a voz de alguém que encontrou seu propósito. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, ela se preparou para sair. Deixou Mateu sob os cuidados do médico, um ato de confiança que dizia tudo sobre a aliança que haviam formado. Ao sair para as ruas cinzentas e adormecidas, ela não era mais a empregada assustada. Era uma guerreira com uma missão. Cada passo a afastava da segurança precária da clínica e a aproximava do coração do território inimigo, o centro da cidade, onde o poder dos Castello era mais visível. A cidade, que sempre fora seu lar, agora parecia um tabuleiro de xadrez perigoso, onde cada esquina poderia esconder um inimigo,
cada rosto um traidor em potencial. Ela sentia os olhares das pessoas na rua, imaginando se a reconheceriam por baixo do disfarce, se alguém a denunciaria pela recompensa que certamente haviam oferecido. A paranoia era uma companheira constante, um sussurro frio em seu ouvido. Ela sabia que estava caminhando para uma armadilha ou para a salvação. Não havia meio termo, não havia caminho de volta. O peso do envelope que esperava por ela parecia o peso do mundo inteiro em suas mãos. Continha a verdade, mas para obtê-lo, ela precisava se expor, se tornar um alvo visível e vulnerável. Era um risco calculado, uma aposta de tudo ou nada. Mas ao pensar no pequeno rosto de Mateu, na fragilidade de sua vide, ela sabia que não tinha escolha. O amor a impelia para a frente, um passo de cada vez, na escuridão que antecede o amanhecer, em direção a um destino incerto. A solidão daquela caminhada era imensa, mas a determinação era ainda maior. O café estava cheio, o barulho de conversas animadas e o cheiro de café fresco preenchendo o ar de uma normalidade que parecia pertencer a outro universo, um mundo onde sua vida não estava em jogo. Sofia encontrou uma mesa em um canto escuro, mantendo a cabeça baixa, o coração batendo no ritmo frenético da cidade lá fora. Ela observava cada pessoa que entrava, o nervosismo fazendo suas mãos suarem, tentando identificar a enfermeira Letícia a partir da descrição vaga que o Dr. Arnaldo lhe dera. Os minutos se arrastavam como horas, cada um uma pequena tortura de antecipação e medo. A paranoia começou a se instalar de forma avassaladora. E se fosse uma armadilha? E se os investigadores de Ricardo já estivessem ali, sentados em outra mesa, observando-a, esperando o momento certo para atacar? Isso é loucura. Eu deveria ir embora agora, pensou, o instinto de sobrevivência gritando para que ela fugisse e se escondesse. Mas a imagem do pequeno Mateu lutando por cada respiração a manteve ligada na cadeira. Ela não podia falhar com ele. Então, ela a viu. Uma mulher com um uniforme de enfermeira visível por baixo de um casaco, olhando nervosamente ao redor, o rosto pálido de medo. Seus olhos se encontraram por um breve e tenso segundo. Era ela. Letícia se aproximou rapidamente, sentou-se à mesa sem dizer uma única palavra e empurrou um envelope pardo sobre a mesa, escondendo-o debaixo de um jornal que estava ali. Saia daqui o mais rápido que puder. Eles estão vigiando o hospital de perto. Acredito que seguiram alguém esta manhã. Não sei quem, mas o perigo é real e iminente. Ela sussurrou, o pânico evidente em sua voz, os olhos fixos na porta. E então, tão rápido quanto chegou, ela se levantou e desapareceu na multidão, deixando Sofia sozinha com o objeto que poderia mudar tudo, o coração de Sofia martelando contra suas costelas. O perigo era palpável, uma presença física na mesa. Ela precisava sair dali, mas o medo a paralisava, prendendo seus pés ao chão. Cada segundo que permanecia sentada, aumentava o risco de ser descoberta. Com um esforço de vontade, ela se forçou a agir, a controlar o tremor em suas mãos e a se levantar como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas mais uma cliente. A normalidade do café ao seu redor era uma farsa surreal. Ninguém ali sabia que uma batalha de vida ou morte estava acontecendo bem no meio deles, entre xícaras de café e croissants. Ela pegou o envelope e se dirigiu à porta. O mais forte está por vir. Fique até o final. Sofia pegou o envelope, o coração martelando em seus ouvidos com a força de um tambor de guerra. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo com firmeza. Dentro daquele papel pardo ela sabia estava a prova de que precisava o documento que poderia destruir a família Castelo e salvar a vida de Mateu. Ela se levantou para sair, tentando parecer calma, casual, apenas mais uma cliente terminando seu café. Mas era tarde demais. Do outro lado da rua, 2 homens de terno, que estavam untados em um carro preto sem identificação, a viram através da janela do café. Um deles falou em um rádio com urgência, a voz baixa, mas cheia de excitação predatória. Alvo localizado. Estamos nos movendo. Sofia sentiu os olhares sobre ela, uma sensação de frio percorrendo sua nuca, o instinto animal gritando perigo.
Ela começou a andar mais rápido, o passo acelerado se transformando em uma corrida desesperada, o envelope apertado contra o peito como se fosse o próprio coração de Mateu. Ela mergulhou em um beco estreito, o som de passos pesados ecoando atrás dela, cada vez mais perto. A cidade, que antes parecia um lugar para se esconder, agora era um labirinto sem saída. Cada rosto na multidão parecia uma ameaça, cada esquina uma emboscada em potencial. Ela não sabia para onde correr. A clínica do Dr. Arnaldo não era mais segura. A casa de sua única amiga não era segura. Ela estava completamente sozinha, com a única prova da verdade em suas mãos, e os lobos estavam se aproximando rapidamente para o abate, seus passos ecoando como uma sentença de morte. A caçada havia chegado ao seu clímax nas ruas movimentadas do centro da cidade. Ela podia ouvir os gritos dos homens atrás dela, ordenando que parasse, as vozes se misturando com o barulho do trânsito. O pânico ameaçava sufocá-la, mas a adrenalina a mantinha em movimento, as pernas queimando de esforço. Ela zigue-zagueava entre os pedestres, derrubando caixas de frutas de um vendedor ambulante, criando um pequeno caos para ganhar alguns segundos preciosos que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Ela não estava apenas correndo por sua vida, estava correndo pela vida de Mateu, pela chance de justiça em um mundo que parecia ter esquecido o significado da palavra. A cidade inteira parecia estar contra ela, um labirinto de concreto e indiferença. O desespero era uma força poderosa, mas seus perseguidores eram profissionais, implacáveis e rápidos. Algo estava prestes a romper. O fim da linha parecia terrivelmente próximo, e ela não tinha mais para onde fugir. O beco terminou em um muro alto, sem saída. Ela se virou, o peito arfando, o pânico tomando conta de sua mente. Os dois homens a encurralaram, bloqueando a única saída, seus rostos sem expressão, frios como os de executores. Acabou, Sofia. Não torne as coisas mais difíceis para você, disse um deles, a voz calma e ameaçadora. Ela apertou o envelope contra o corpo, um último ato de desafio. Vocês não vão conseguir, ela disse, a voz trêmula mais firme. A verdade vai aparecer. O outro homem riu, um som seco e sem humor. Verdade? A verdade é o que o Sr. Castelo diz que é. Agora, nos dê o envelope. Quando eles avançaram, uma porta de metal enferrujada ao lado dela se abriu com um estrondo. Uma figura inesperada saiu de lá, um jovem advogado idealista chamado Jonas, que trabalhava em um escritório de assistência jurídica gratuita naquele prédio esquecido. Ele tinha visto a perseguição da janela e, num impulso de coragem, decidiu intervir. Deixem-na em paz. O que vocês estão fazendo é ilegal, ele gritou, colocando-se entre Sofia e os capangas, o corpo magro tremendo, mas os olhos cheios de determinação. A intervenção inesperada deu a Sofia a fração de segundo que ela precisava. Ela não sabia quem ele era, mas viu nele um aliado. A aparição de Jonas causou uma confusão momentânea, o suficiente para que a situação se transformasse. Os homens de Ricardo, acostumados a operar nas sombras, não esperavam uma testemunha, muito menos uma que gritava sobre ilegalidade em público. Pessoas começaram a parar na entrada do beco, atraídas pelos gritos, os celulares já apontados para gravar a cena. Vamos sair daqui. Agora, sibilou um dos capangas para o outro, percebendo que a situação estava saindo de controle. Eles recuaram, desaparecendo na multidão tão rapidamente quanto apareceram, deixando Sofia e Jonas sozinhos no beco, o silêncio repentino quase tão ensurdecedor quanto o caos de segundos antes. Sofia olhava para Jonas, o coração ainda batendo descontroladamente, tentando processar o que acabara de acontecer. Você? Quem é você? Ela perguntou, a voz ainda rouca de pânico. Meu nome é Jonas, sou advogado. Eu vi o que eles estavam fazendo. Você está bem? Ele respondeu, a preocupação genuína em sua voz. Ele a ajudou a se levantar. Naquele momento, no meio da sujeira e do abandono daquele beco, uma nova aliança foi forjada, uma aliança improvável entre uma empregada fugitiva e um advogado sem dinheiro, unidos por um senso de justiça contra um inimigo poderoso. A luta havia ganhado um novo soldado.
Eles me pegaram, ela está desequilibrada, não tem nada a ver com esta criança. Levem-na, Ricardo gritou, apontando para Sofia com um dedo acusador. A cena era um pandemônio. No momento em que Jonas tentava levar Sofia para a segurança de seu escritório, o carro de Ricardo cantou pneus na esquina, e o próprio bilionário saltou do veículo, seguido por mais seguranças. A imprensa, que aparentemente seguia Ricardo, chegou em massa, câmeras e microfones se aglomerando ao redor da cena caótica. Ricardo interpretava seu papel de pai desesperado com perfeição, a angústia em seu rosto era uma obra-prima de atuação. Os seguranças agarraram Sofia com brutalidade, ignorando os protestos de Jonas. A humilhação pública era completa. Ela foi arrastada, tratada como uma criminosa perigosa diante das câmeras que transmitiam tudo ao vivo para o país. O envelope, sua única prova, foi arrancado de suas mãos e entregue a Ricardo, que o segurou no ar como um troféu. Vejam, ela roubou documentos confidenciais do hospital. Prova de sua insanidade, ele declarou para a multidão de repórteres. Sofia sentiu seu mundo desabar. Eles haviam vencido. A mentira era agora a verdade oficial, transmitida em rede nacional. Não havia mais esperança. O desespero era total. Na delegacia, a humilhação continuou. Sofia foi trancada em uma sala de interrogatório fria e sem janelas, a luz fluorescente zumbindo sobre sua cabeça, um som que parecia zombar de seu desespero. Eles a trataram não como uma suspeita, mas como uma condenada. As perguntas eram acusações disfarçadas, cada uma projetada para pintá-la como uma mulher instável e perigosa. Por que você fez isso, Sofia? Você estava obcecada pela família? Queria dinheiro? Você sabe que a criança precisa de cuidados especiais que você não pode dar, não sabe? O advogado dos Castello estava presente, observando tudo com um sorriso satisfeito, garantindo que o procedimento seguisse o roteiro que eles haviam escrito. Sofia tentou contar sua versão da história, falar sobre a crueldade de Ricardo, sobre o prontuário alterado, mas suas palavras se perdiam no ar, ignoradas, descartadas como delírios de uma mente doente. Ela está claramente confusa, inventando histórias para se proteger, dizia o advogado com um suspiro de falsa pena. Cada minuto naquela sala era uma tortura psicológica, quebrando seu espírito pedaço por pedaço. Eles estavam conseguindo. Ela estava começando a duvidar de si mesma, a se perguntar se talvez eles estivessem certos, se ela realmente era louca. O poder deles era absoluto, capaz de distorcer a própria realidade. Jonas, do lado de fora, lutava desesperadamente para ajudá-la. Ele foi barrado na entrada, informado de que Sofia já tinha representação adequada, uma mentira descarada. Ele ligou para todos que conhecia no sistema judiciário, mas as portas se fechavam em sua cara assim que o nome Castello era mencionado. Ninguém queria se envolver, ninguém queria desafiar uma das famílias mais poderosas do país por uma empregada acusada de sequestro. A frustração e a impotência o consumiam. Ele sabia que Sofia estava sendo destruída lá dentro, que cada segundo contava. Foi então que ele se lembrou do Dr. Arnaldo. Sofia havia mencionado o nome dele em seu breve e caótico encontro. Com uma busca rápida na internet, ele encontrou o número da pequena clínica de bairro. Doutor, meu nome é Jonas, sou advogado. Eu estou com Sofia, quer dizer, eu estava. Eles a levaram. Precisamos agir rápido, ele disse, a urgência em sua voz. Do outro lado da linha, a voz calma e firme do médico foi um alívio. Eu sei o que fazer. Existe um último recurso, uma audiência de custódia de emergência. Podemos forçar a situação a ir para um tribunal para a frente de um juiz. É a nossa única chance de expor a verdade. A esperança, que parecia morta, renasceu. A notícia da audiência de custódia marcada para o dia seguinte caiu como uma bomba na mansão Castello. Um juiz? Que juiz teria a audácia de nos desafiar? Rosnou Ricardo, a fúria distorcendo seu rosto. Isso é por causa daquele advogadozinho de 5ª categoria. Eu quero que você o destrua, entendeu? Acabe com a carreira dele antes que comece. O advogado da família, no entanto, parecia preocupado. Ricardo, isso muda as coisas. Em um tribunal, mesmo que tenhamos o controle, há sempre um risco.
O juiz designado, juiz Almeida, é conhecido por ser incorruptível, ele não se curva a pressões. Helena interveio, a voz gélida. Então garantiremos que não haja nada para ele, vereador. A empregada está desacreditada. Temos a mídia, a polícia e a opinião pública do nosso lado. O que eles têm? A palavra de uma louca e de um médico velho e senil? Marcos concordou. Exatamente. Será a nossa palavra contra a deles. E em uma batalha de palavras nós sempre vencemos. Vamos preparar nossos melhores argumentos. Vamos transformá-la em pó naquele tribunal. Eles eram arrogantes, confiantes em seu poder. Não podiam imaginar que, naquele exato momento, uma pequena engrenagem em sua máquina de mentiras estava prestes a se soltar, ameaçando derrubar toda a estrutura. A empregada mais velha, Clara, ouviu tudo, e ela sabia que era hora de agir. Clara sentia o peso do segredo em seus ombros, uma carga quase insuportável. Ela sabia que a vida de Mateu e a liberdade de Sofia dependiam do que ela faria a seguir. Com as mãos trêmulas, ela procurou na internet o nome do advogado que a família tanto desprezava, Jonas. Encontrou o endereço de seu pequeno escritório. Naquela noite, sob o manto da escuridão, ela saiu da mansão pela primeira vez em anos sem permissão. Cada passo era um ato de traição contra a família que a empregara por 30 anos, mas também um ato de lealdade à sua própria consciência. Ela encontrou Jonas trabalhando até tarde, cercado por pilhas de livros de direito, à luz de seu abajur, a única iluminação na rua escura. Senhor, eu preciso falar com você. É sobre a família Castelo. Eu sei por que eles querem que o bebê desapareça, ela disse a voz baixa, quase um sussurro. Jonas a convidou para entrar, o cansaço em seu rosto substituído por uma intensa curiosidade. Clara contou tudo o que ouvira na biblioteca. A cláusula do testamento, a fortuna em jogo, a conspiração para garantir que Mateu não sobrevivesse. A cada palavra, os olhos de Jonas se arregalavam. Não era apenas negligência, era um plano premeditado, motivado pela mais pura ganância. Agora, eles tinham um motivo. A peça que faltava no quebra-cabeça. Na manhã da audiência, o Fórum Central de São Paulo estava um caos. Repórteres, cinegrafistas e curiosos se acotovelavam na entrada, transformando o local em um circo midiático. A família Castelo chegou em uma frota de carros pretos, impecavelmente vestidos, os rostos uma máscara de dignidade ferida, acenando solenemente para as câmeras. Eles eram a imagem do poder e da retidão. Sofia foi trazida por uma entrada lateral algemada, vestindo o uniforme da prisão, o rosto pálido e abatido. Ela parecia exatamente o que a mídia dizia que ela era, uma criminosa derrotada. Jonas e Dr. Arnaldo a encontraram no corredor, e por um breve momento, seus olhares se cruzaram, uma troca silenciosa de apoio e medo. Lembre-se, Sofia. Apenas a verdade. Não importa o que eles digam, não importa o quão assustador pareça. A verdade é a sua única arma, sussurrou Jonas, antes que os guardas a levassem para a sala de audiências. A sala estava lotada, o ar pesado com a tensão. De um lado, o exército de advoga, dos Castelo, confiantes e arrogantes. Do outro, Jonas, sozinho, com uma pilha de anotações e uma fé inabalável na justiça. No centro de tudo, o juiz Almeida, um homem de rosto severo, cujos olhos pareciam capazes de ver através de almas. A batalha final estava prestes a começar. O advogado dos Castelo, Dr. Valente, começou seu ataque com uma elegância cruel. Ele pintou um quadro devastador de Sofia, uma empregada solitária e instável que desenvolveu uma obsessão doentia pelo bebê, sequestrando-o em um surto psicótico, acreditando que poderia cuidar melhor dele. Ele apresentou relatórios de psicólogos contratados pela família que atestavam a instabilidade emocional de Sofia. Ele mostrou as reportagens da mídia, citou as entrevistas, construindo uma montanha de evidências contra ela. Meritíssimo, esta é uma mulher perigosa. Ela colocou a vida de uma criança frágil em risco por causa de seus delírios. A família Castelo só quer seu filho de volta para dar a ele o melhor cuidado possível, o cuidado que foi tão violentamente interrompido por esta mulher. Cada palavra era uma facada, destruindo a credibilidade de Sofia diante do juiz e de todos na sala. Sofia, sentada na cadeira dos réus, sentia-se encolher.
tornar-se invisível. A versão dele parecia tão convincente, tão bem amarrada. Quem acreditaria nela? Isso é mentira! Tudo mentira! Ela gritou, a voz cheia de desespero, mas o juiz a advertiu para manter o silêncio. A falsa resolução estava se concretizando. Parecia que a causa já estava perdida antes mesmo de começar. Jonas se levantou, o coração batendo forte. Ele sabia que precisava virar o jogo, e rápido. Meritíssimo, a defesa gostaria de chamar sua primeira testemunha, Dr. Arnaldo. O médico caminhou até o banco das testemunhas, a idade e a dignidade irradiando dele. Com uma calma impressionante, ele descreveu a condição de Mateu quando Sofia o levou à sua clínica. A criança estava morrendo, meritíssimo, não por causa de Sofia, mas porque lhe foi negado o tratamento. Eu vi o desespero e o amor nos olhos daquela moça, não a loucura. Dr. Valente tentou desacreditá-lo no contra-interrogatório, pintando-o como um médico de bairro senil e incompetente. Doutor, o senhor não tem os equipamentos de um hospital de ponta. Como pode questionar o diagnóstico de especialistas? Ele perguntou com desdém. Dr. Arnaldo olhou diretamente para o advogado. Porque eu tenho algo que eles aparentemente perderam. Ética médica. Eu sei que não se desiste de uma vida sem lutar. A resposta silenciou a sala por um momento, mas a semente da dúvida ainda não era forte o suficiente. A montanha de mentiras dos Castello era alta demais. A queda de Sofia parecia iminente. Então Jonas jogou sua carta surpresa. Meritíssimo, a defesa gostaria de chamar a enfermeira Letícia. Um murmúrio percorreu a sala. Letícia caminhou até o banco das testemunhas, o rosto pálido de medo, mas os olhos cheios de uma nova determinação. Ela olhou para a família Castello, que a encarava com fúria. Eu não posso mais ficar em silêncio, ela começou, a voz trêmula. Eu vi o Sr. Castello se recusar a autorizar o tratamento. Eu ouvi a família discutir como o bebê era um problema. E eu vi o prontuário ser trocado. A sala explodiu em caos. Dr. Valente Prote assustou, mas o juiz ordenou silêncio. Jonas apresentou a cópia do prontuário original que Letícia havia conseguido. Ele mostrava um prognóstico difícil, sim, mas com chances de sobrevivência se o tratamento adequado fosse iniciado imediatamente. Era a prova da manipulação. A armadura dos Castello começou a rachar. A virada estava começando, mas ainda não era o suficiente. A palavra de uma enfermeira contra a de uma família poderosa ainda era uma batalha difícil, faltava algo, a peça final. Jonas então chamou Clara, a governanta. A surpresa nos rostos de Helena e Marcos foi total, eles a viam como parte da mobília, leal e silenciosa. Vê-la ali, no banco das testemunhas, foi um choque. Com uma voz clara e firme, que desmentia seu nervosismo, Clara contou sobre a conversa que ouvira na biblioteca. Ela falou sobre o testamento, sobre a cláusula do herdeiro saudável, sobre os milhões em jogo. Ela expôs a motivação fria e calculista por trás de toda a crueldade. Eles não queriam salvar o bebê, eles queriam a herança, ela concluiu, olhando diretamente para seus ex-patrões. A sala ficou em silêncio absoluto. A verdade, crua e terrível, estava finalmente exposta. A ganância deles era tão monstruosa que parecia inacreditável, mas a dignidade e a sinceridade de Clara eram inquestionáveis. A narrativa dos Castello, tão cuidadosamente construída, desmoronou em segundos. Eles não eram vítimas. Eram monstros. A opinião pública na sala, e do lado de fora, virou contra eles como uma maré violenta. Mas a prova definitiva ainda estava por vir. Sofia, por favor, aproxime-se, disse o juiz Almeida, a voz agora suave. Sofia se levantou, as pernas tremendo, Jonas lhe entregou algo. Ela caminhou até a frente do tribunal, o objeto em suas mãos. Meritíssimo, quando eu vi o pequeno Mateu abandonado por todos, a única coisa que eu pude pensar foi em dar a ele algum calor, algum amor, ela disse, a voz embargada. Eu não sou rica, eu não tenho poder, mas eu tinha isso. E então, ela desdobrou o objeto, revelando-o para toda a sala. Era a asterisco manta por de lã, simples, colorida, feita à mão.
Aquele pedaço de tecido, em sua simplicidade, era mais eloquente do que qualquer argumento legal. Era um símbolo de amor puro e incondicional, um contraste gritante com a ganância fria e calculista da família. Ela a segurou firmemente, um escudo de decência contra a crueldade do mundo. Isto foi tudo o que eu pude oferecer. Um pouco de calor. Algo que o dinheiro deles não pode comprar. Ricardo, ao ver aquele objeto, pela primeira vez pareceu vacila. A imagem daquela manta simples, tecida com tanto cuidado para o filho que ele rejeitou, o atingiu com uma força inesperada, quebrando a fachada de gelo. Uma lágrima, desta vez real, escorreu por seu rosto. O clímax da batalha não foi um documento, mas um símbolo. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O veredito do juiz Almeida foi rápido e implacável. Ele concedeu a guarda provisória de Mateu a Sofia, ordenando a transferência imediata do bebê para a melhor UTI neonatal do estado, com todos os custos a serem pagos pela fortuna dos Castelo. Ele abriu uma investigação criminal contra Ricardo, Helena e Marcos, por negligência, conspiração e fraude. A sala do tribunal explodiu. Sofia chorou, um choro de alívio e exaustão, abraçando Jonas e Dr. Arnaldo. A família Castelo foi escoltada para fora sob vaias e flashes de câmeras, sua reputação destruída para sempre. A imagem final daquele dia não foi a da riqueza e do poder, mas a de uma empregada humilde, segurando uma manta de lã, vitoriosa contra todas as probabilidades. A justiça por uma vez havia prevalecido. A batalha pela vida de Mateu estava finalmente vencida, e uma nova jornada, cheia de esperança, estava apenas começando. A verdade, por mais que tenta, sem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz, iluminando a escuridão. Nos dias que se seguiram, a história de Sofia e Mateu dominou o noticiário, não mais como um caso de sequestro, mas como um conto de heroísmo e amor incondicional. A opinião pública, antes tão hostil, agora a aclamava como uma heroína. Doações de todo o país chegaram para ajudar com as despesas de Mateu, embora não fossem mais necessárias. O bebê, agora recebendo o tratamento adequado, começou a mostrar sinais de melhora, um pequeno milagre a cada dia. Ricardo, confrontado com a ruína de seu império e a vergonha pública, passou por uma transformação dolorosa. A imagem da manta e a coragem de Sofia o forçaram a encarar o monstro que ele havia se tornado. Ele cooperou com as investigações, confessando tudo e implicando sua mãe e tio. Em um gesto de arrependimento, ele transferiu uma parte significativa de sua fortuna para um fundo em nome de Mateu, garantindo que o menino tivesse tudo o que precisasse pelo resto da vida. Ele visitava o hospital todos os dias, não como dono, mas como um pai penitente, observando seu filho de longe, através do vidro, esperando por uma chance de perdão que talvez nunca viesse. A recuperação de Mateu foi lenta, mas constante. Sofia nunca deixou seu lado, passando dias e noites na poltrona do hospital, segurando sua mãozinha através da incubadora, cantando canções de ninar. Ela se tornou a figura materna que ele precisava, o centro de seu pequeno universo. Dr. Arnaldo, Jonas e Clara se tornaram sua família, um círculo de apoio e amor que se formou a partir da adversidade. Eles a visitavam constantemente, trazendo comida, conforto e notícias do mundo exterior. O escândalo dos Castelo levou a investigações mais amplas sobre a ética no hospital, resultando em demissões e novas políticas para proteger os pacientes mais vulneráveis. A história de Sofia havia iniciado uma pequena revolução, um lembrete de que a coragem de uma única pessoa pode de fato mudar o mundo, ou pelo menos um pequeno canto dele. A cada dia que Mateu ficava mais forte, a vitória de Sofia se tornava mais real, mais tangível. O som constante dos monitores cardíacos, antes um sinal de perigo, agora era uma música de esperança. Meses depois, Mateu finalmente teve alta. Era um bebê pequeno, mas saudável e forte, um verdadeiro lutador. A saída do hospital foi um evento. Sofia o carregava nos braços, envolto na mesma manta de lã, agora um símbolo de sua jornada. Jonas e Dr. Arnaldo estavam ao seu lado, sorrindo. Ricardo estava lá também, a uma distância respeitosa.
Ele se aproximou de Sofia, os olhos cheios de um remorso que parecia genuíno. Eu sei que não mereço, mas... Posso segurá-lo? Ele pediu, a voz baixa. Sofia hesitou por um momento, depois assentiu. Com uma delicadeza que ninguém jamais pensou que ele possuísse, Ricardo pegou seu filho nos braços pela primeira vez. Naquele momento, sob o sol da manhã, a redenção começou. Ele não seria o pai que Mateu merecia ter tido desde o início, mas talvez, com o tempo, pudesse se tornar o pai de que ele precisaria no futuro. O caminho seria longo, mas a primeira e mais difícil etapa havia sido superada. A família, desfeita pela ganância, começava a se reconstruir sobre as fundações do amor e do perdão. 5 anos depois, o jardim da antiga mansão Castelo, agora um lugar cheio de vida e risadas, era o cenário de uma tarde feliz. Mateu, um menino de 5 anos saudável, curioso e cheio de energia, corria pela grama atrás de uma bola, seus gritos de alegria ecoando pelo ar. Sofia, agora uma mulher elegante e confiante, o observava de um banco, um sorriso sereno em seu rosto. Ela não era mais a empregada, mas a guardiã legal de Mateu e a diretora de uma fundação criada por Ricardo. Ricardo, um homem transformado, mais humilde e mais humano, estava ao seu lado, compartilhando o momento. Eles haviam se tornado parceiros na criação de Mateu, construindo um novo tipo de família, baseada no respeito e no amor pela criança que os unia. A mansão, antes um mausoléu de frieza, agora era um verdadeiro lar, aquecido pelo amor que quase foi extinto pela ganância. O passado não foi esquecido, mas foi superado, transformado em uma lição sobre o verdadeiro valor da vida. A Fundação Um Novo Amanhecer, dirigida por Sofia e financiada por Ricardo, se tornara uma força do bem na cidade. Dedicada a apoiar crianças em situação de vulnerabilidade e famílias sem recursos para tratamentos médicos, a Fundação já havia ajudado mais de 500 famílias, transformando a tragédia dos Castelo em um legado de esperança para milhares de pessoas. O nome de Sofia era sinônimo de compaixão e força, uma inspiração para todos que ouviam sua história. Ela provou que o amor incondicional e a coragem de um coração nobre são mais poderosos do que qualquer fortuna, capazes de iluminar a mais escura das almas e de transformar o mundo, uma vida de cada vez. A história de Mateu e Sofia se tornou uma lenda moderna na cidade, um lembrete de que heróis não usam capas. Às vezes eles são apenas pessoas comuns que se recusam a desistir quando tudo parece perdido, armados apenas com a força de sua própria decência.